Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui com vocês. Quero revisar tudo que foi visto na nossa aula, Introdução à Eletrodinâmica. Lembrando que essa primeira aula de Eletrodinâmica é uma aula bem tranquila, onde a gente apresenta os conceitos de todo o estudo da eletrodinâmica. Vamos lembrar que a eletrodinâmica é o estudo da carga em movimento, né? Lembra lá aquela analogia do movimento da carga e da energia associada a isso, certo? A gente tem que lembrar que esse movimento da carga nos traz justamente o funcionamento da eletricidade do mundo moderno, certo? É onde a gente enxerga a eletricidade dando vida aos dispositivos, certo? E para a gente entender isso, para a gente trazer para o Enem, que o Enem gosta disso, uma das principais competências dentro da competência, né? Uma habilidade principal do Enem é justamente dimensionar dispositivos elétricos, dimensionar as grandezas elétricas de um circuito. Então a gente tem que perceber e tem que dominar muito bem isso, certo? Quero deixar bem claro que essa introdução à eletrodinâmica é o estudo justamente dos circuitos elétricos. E na aula a gente definiu da seguinte maneira: todo o circuito elétrico ele vai ter três dispositivos, certo? Os três dispositivos são: o primeiro dispositivo é justamente o gerador de energia, certo? Aquele cara que é responsável por dar vida ao circuito elétrico. O segundo cara é o transportador dessa energia, aquele cara que vai levar toda a energia por todos os pontos do circuito. E o último cara é aquele cara responsável por fazer o consumo da energia elétrica. Então a gente tem três carinhas em todo o circuito elétrico: o gerador, o transportador e o consumidor. Obviamente o gerador, a gente chama ele de gerador, certo? A gente chama ele de gerador, é aquele cara que vai gerar a DDP, a diferença de potencial para o circuito funcionar. E esse gerador ele gera uma DDP que a sua unidade, logicamente, diferença de potencial é dada em volts, certo? Dada em volts, tranquilo? Que é o V, certo? E esse gerador, ele no circuito é representado pelo U, certo? Perfeito. E todo gerador, ele tem o seu polo positivo e seu polo negativo. Em aula, a gente discutiu lá por que o funcionamento, né, do gerador, como é que ele consegue fazer o circuito funcionar, certo? E aí o que acontece? As cargas elétricas, elas saem do polo positivo, sentido convencional, certo? E percorrem todo o circuito e voltam para a bateria, certo? Voltam para a bateria, que é o polo negativo, certo? E aí só lembrando que a gente tem o polo positivo, o polo de maior potencial, e o polo negativo, o polo de menor potencial. Ou seja, o positivo, maior potencial, e o negativo, menor potencial. E a gente sabe que a gente adota o sentido convencional, referência lá dos estudos de Michael Faraday, certo? Então a gente sabe que a corrente, que são as cargas elétricas saindo da bateria, elas percorrem todo esse caminho aí e voltam para o polo negativo para se neutralizarem, certo? O campo elétrico provocado pela bateria, ou seja, a diferença de potencial provocada pela bateria, faz justamente esse movimento das cargas acontecerem por todo o circuito. Lembrando que os fios são metálicos, eles funcionam como a estradinha de fato, né, para essas correntes, para essas cargas elétricas circularem. E esse monte de carga elétrica a gente chama de corrente elétrica, né? E a gente sabe que essa corrente elétrica circulando por todo o circuito está levando toda a energia para que o circuito funcione, certo? Então, o consumidor, que é representado por um resistor, é ele quem consome essa energia elétrica, certo? Aí na nossa aula, a gente estudou os três de forma separada: o gerador, a corrente elétrica, que é o transportador, e o resistor, que é o consumidor. A gente definiu esses três, certo? Vamos lá relembrar rapidamente cada um desses três. Galera, falando especificamente dos geradores, vamos lembrar que todo gerador ele é representado nos circuitos elétricos, né, com essa nomenclatura aqui, ó, certo? De acordo com essa simbologia daí, onde esse aqui seria o polo positivo e esse aqui seria o polo negativo, beleza? Lembrar que o fluxo de carga segue o sentido convencional, saindo do positivo e entrando no negativo, beleza? Vamos lembrar que o gerador ele gera uma certa DDP, certo? Que é medida em volts, né? Por exemplo, 20 volts, 220 volts e por aí vai, né? Vulgarmente, o Enem chama essa DDP ou de tensão ou de voltagem, certo? Não peca nesse sinônimo aí, beleza? Lembra também que em aula a gente associou os geradores, né? A gente associou os geradores em série, que é quando eles estão no mesmo fio, né? E a gente associou eles casando. O que são geradores casando?
é aquele gerador em que a corrente segue um fluxo contínuo, certo? Onde ela sai do positivo e entra no negativo nos dois, ó. Nesse primeiro gerador, ela sai do positivo, sai do positivo, e se a gente fizer o sentido, ela entra no negativo. Nesse outro gerador daqui de baixo é a mesma coisa. Ela entrou no negativo e saiu no positivo. Percebe como tem um fluxo contínuo. A gente fala que os geradores casaram e a gente consegue escrever um gerador resultante, certo? Na mesma polaridade desses dois, certo? Ou na polaridade para cá, tá vendo? Ou embaixo para cá, tanto faz, certo? Na mesma polaridade. E o resultado desse gerador resultante é a soma dos outros dois. Então, se um tem 20 volts e o outro tem 50 volts, por exemplo, o gerador resultante teria 70 volts. A gente também associou geradores descasando, né, em oposição de fase, que é justamente aquela historinha onde a gente não vai ter uma certa continuidade da corrente elétrica. Vê esses dois aqui, ó, por exemplo. Se eu fizer um, ó, ele sai do positivo e no outro ele entra no positivo. Aí esse sai do negativo e entra no outro negativo. Então, vê, percebe como está descasado, porque o certo é sempre sair do positivo e entrar no negativo, sair do positivo e entrar no negativo. E percebe que não está acontecendo isso aqui, beleza? Então, se um fosse de 50 volts e o outro de 20 volts, por exemplo, como a gente usou no outro exemplo, a gente vai ter um gerador resultante, o qual ele vai ter a polaridade do maior, que é esse daqui, ele vai ter a polaridade de 50, certo? E o resultado dele vai ser a subtração dos dois, ou seja, 30 volts, tranquilo? Lembra isso aí, lembra que tem esse casamento ou essa oposição de fase, né? A oposição tu subtrai e quando eles estão casando, a gente sempre soma para dar o gerador resultante, beleza? E por fim, a gente conectou também geradores em paralelo, lembra? Paralelo é quando eles saem e começam no mesmo nó, ó. Eles saíram desse nó e começaram nesse nó, certo? Ou então, enfim, tanto faz. Começaram desse nó e saíram desse nó, tanto faz o sentido que tu escolher aí para começar a nomenclatura, né? Mas a gente sempre tem que a corrente elétrica tá saindo do sentido do polo positivo, né? Para voltar e entrar no polo negativo, beleza? Esses dois geradores em paralelo, eles têm que ser iguais, lembra? A polaridade tem que estar no mesmo sentido, certo? Então, ou ambos de 10, ou ambos de 220, ou ambos de 100, mas contanto que eles dois tenham o mesmo valor de DDP, certo? Em paralelo. E para que serve esses geradores ligados em paralelo? Porque a gente sabe que se eu for desenhar um gerador resultante aqui, vai ser um gerador único, certo? De também 10 volts. Fala, certo, mas para que eu vou associar então dois geradores se o resultado vai dar o mesmo? É para a gente ter uma segurança do funcionamento. Imagina que esse dispositivo aqui que está precisando de energia, ele é um bisturi eletrônico que precisa de bateria para funcionar. Então, o bisturi ele não pode acabar a bateria no meio da cirurgia. Então, se alguma pilha falhar, se algum procedimento falhar, a outra bateria, ela assume o controle, beleza? Essa é a ideia. E lembra que geradores, fisicamente, ele pode ser considerado como sendo uma pilha, pode ser considerado também uma tomada, um gerador, certo? Tem os dois polos lá, positivo e negativo. Também pode ser considerado uma bateria de carro, uma bateria de notebook, uma bateria de celular. Tudo isso aí são geradores, beleza? Então lembra aí que a gente tem justamente esses processos, beleza? Vamos lembrar lá a corrente elétrica bem rapidamente. Vamos embora. Galera, falando agora da corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica ela tem por responsabilidade levar toda a energia por todo o circuito, certo? E a energia elétrica ela é o fluxo de carga elétrica que sai da bateria, percorre todo o circuito e volta para a bateria, certo? E esse fluxo de carga elétrica que percorre o circuito elétrico, ele existe por conta do gerador, né? O gerador ele gera a diferença de potencial e as cargas elétricas começam a se movimentar pelos condutores elétricos, que são os fios que fazem todo o circuito elétrico existir, beleza? Todas as conexões nos circuitos elétricos. Vamos lembrar que a corrente elétrica, o sentido que a gente usa é o sentido adotado pela referência lá dos estudos de Faraday, né? O sentido do campo elétrico. As cargas elétricas saem do polo positivo e chegam num polo negativo, certo? A gente sabe que, obviamente, isso não é o sentido real. O sentido real é aquele que os elétrons se movem, beleza? É importante a gente perceber isso. A gente calcula a corrente elétrica inicialmente, a gente aprendeu isso em aula, né? Que a corrente elétrica ela é calculada por quantidade de carga sobre quantidade de tempo, onde a quantidade de carga é medida em coulombs e a quantidade de tempo é medida em segundos. E a corrente elétrica, obviamente, é dada em ampere, beleza? A gente estudou isso. Então, toda vez que tu tiver a corrente em ampere, o tempo tem que ser em segundos e a quantidade de carga tem que ser em coulombs. Lembra que a quantidade de carga, ou seja, a carga pode ser calculada também pelo número de elétrons vezes a constante 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, né?
de um elétron, de um próton, beleza? Lembra que essa relação acaba sendo importante para vocês em algumas questões aí, certo? Por fim, a gente também lembra que na corrente elétrica, se ele te der um gráfico de intensidade de corrente elétrica, ou seja, da corrente elétrica em função do tempo, a área do gráfico me dá justamente a quantidade de carga envolvida, certo? E aí, se tu achar a quantidade de carga, tu pode achar de repente uma corrente média que ele queira, certo? Só é tu calcular a área, que é a quantidade de carga, o tempo, justamente do início até o fim do gráfico, tu divide um pelo outro e acha uma corrente média aí, certo? Quero reforçar aqui, a unidade da corrente elétrica é 1 ampere quando a carga foi em coulombs e o tempo foi em segundos, certo? Não esquece disso, beleza? E o gráfico acaba sendo importante para algumas questões aí de exceção, certo? Então lembra, a área do gráfico vai te dar a carga, certo? E preste atenção, a carga vai ser em coulombs quando a corrente foi em ampere e o tempo foi em segundos, certo? Se a corrente foi em miliampere, por exemplo, e o tempo foi em horas, a carga não vai dar em coulombs. A carga só dá em coulombs se a corrente estiver em ampere e o tempo estiver em segundos, certo? Não esquece disso, beleza? Então, só para a gente reforçar umas transformações que a gente viu em aula, ampere e miliampere, é muito comum a corrente se dar ou em ampere ou em miliampere, certo? Lembra que para passar de ampere para miliampere, tu multiplica por 1000, certo? E se tiver em miliampere e você quiser trabalhar em ampere, é só tu dividir por 1000, beleza? E lembra, passar de horas para segundos ou segundos para horas é multiplicar por 3.600, se for de horas para segundos, e de segundo para horas tu divide por 3.600, beleza? Tu divide por 3.600. Tranquilo? Essa é a noção que vocês têm que ter em relação a isso. Lembra o comportamento da corrente elétrica? Ele sai do polo positivo, percorre todo o circuito, e ela sempre vai em direção ao polo negativo. Então, fazendo um caminho que eu fiz em aula até, inclusive, a corrente se divide para cá, certo? Aí ela vem, percorre tudo isso aqui. Quando ela chega nesse novo pontinho daqui, que a gente chama de nó, né? As duas correntes que se dividiram, aqui é o I total, aqui eu vou chamar de I1 e aqui eu vou chamar de I2. Então, I2 está percorrendo por fora. Então, quando I2 se junta com I1, volta novamente a ser o I total, beleza? E quando a corrente se divide, ela não se divide de forma igual, certo? Ela só vai se dividir de forma igual quando a gente tiver justamente resistores iguais, consumidores iguais. Aí a corrente se divide de forma igual, beleza? Se tu tiver dois caminhos e os dois caminhos tiverem resistores iguais, aí a corrente se divide de forma igual para os dois caminhos, beleza? E por fim, a gente viu a carga de uma bateria, né? Que a gente calcula através dessa relação daqui, né? Geralmente ele vai te dar a carga da bateria e vai te pedir ou o tempo que a bateria demora para descarregar ou a corrente elétrica que a bateria consegue enviar, certo? Ele geralmente vai te dar a carga. Aí lembra, ele pode te dar a carga em 3 unidades, lembra disso. Quais são as 3 unidades? O miliampere-hora, certo? Ou o ampere-hora ou o coulomb, certo? É mais comum ele te dar em miliampere ou em ampere-hora, certo? Se ele te dar em miliampere-hora, lembra que a corrente obrigatoriamente tem que ser em miliampere, você vai trabalhar com ela em miliampere, e o tempo obrigatoriamente tem 100 horas, certo? Se ele te der a carga em ampere-hora, então a corrente tem 100 ampere e o tempo vai ter 100 horas. E se ele te der a carga em coulombs, tu vai trabalhar com a corrente em ampere e o tempo em segundos, não esquece. Coulomb é ampere e segundo, certo? Não esquece disso não. Então, isso daqui é justamente a formulazinha que a gente usa para carga da bateria ou descarga, né? Se ele perguntar para vocês o tempo que a bateria demora para descarregar, tu vai usar a corrente de saída, né? A corrente que a bateria fornece. Tu vai ter a carga, aí olha a unidade em miliampere-hora, ampere-hora ou coulomb, e aí tu usa a unidade da corrente de forma correta, certo? E aí você vai calcular o tempo que ela demora para carregar ou descarregar. Lembrando, se ele pedir o tempo para descarregar, use a corrente de saída. Se ele pedir o tempo para carregar, use a corrente de entrada da bateria, certo? É isso, corrente elétrica. Agora eu quero finalizar nossa revisão bem rapidinho falando sobre os resistores, o famoso consumidor. Vamos lá. Galera, para finalizar nossa aula, a gente viu justamente aquela historinha do consumidor, né? Que é o resistor. Aquele cara que consome a energia elétrica por efeito Joule, lembra lá? Por efeito Joule. Através do atrito, né, entre os condutores e as cargas elétricas, faz o movimento associado às cargas elétricas ser transformado em calor, em energia térmica. Esse é o famoso efeito Joule, certo? E eu quero lembrar tu que a gente, num único circuito, é muito raro a gente ter apenas um consumidor. A gente vai ter vários consumidores, né? Então aí é onde surge a famosa associação de resistores, que é onde eu vou associar vários consumidores num único circuito, certo? Mas antes de chegar lá, eu lembro que na aula a gente definiu justamente o que era nó
e o que era também ramo, não foi isso? A gente lembra que nó é justamente aquele ponto onde estão saindo no mínimo 3 fios de lá, certo? Então, por exemplo, se eu analiso aqui, eu já desenhei para vocês, né? A gente tem aqui um nó onde está saindo um fio, 2 fios, 3 fios. Aqui é outro nó onde está saindo um fio, 2 fios, 3 fios desse nó, certo? Isso aqui já não é um nó, isso aqui já não é um nó, isso também não é um nó, isso também não é um nó, certo? Lembra que nó é justamente aquele ponto onde está saindo justamente 3 ou mais fios. E o conceito de nó e o conceito de ramo, ele é fundamental para você saber quando os consumidores, os resistores, né, estão em série ou em paralelo, lembra? E outra definição importante seria o ramo, né? O ramo é justamente aquele fio que liga um nó a outro. Ó, esse cara aqui, ó, isso aqui é um fio, é um ramo, certo? Isso aqui é um fio, ó, que liga dois nós. Então isso aqui também é um ramo, certo? Então o conceito de ramo e o conceito de nó é importante para a gente perceber e aplicar muito bem a associação em série e a associação em paralelo, certo? Nesse exemplo aqui de baixo eu coloco nó, nó, nó e nó, certo? E isso aqui, ó, seria um ramo, ó, isso aqui é um ramo, certo? Isso aqui é um ramo, isso aqui é um ramo, certo? E lembra, se entre dois nós existe um ramo sem nada nesse ramo, então quer dizer que esses dois nós são exatamente iguais. Tu pode chamar ele de A e de A, certo? E esse aqui de B, ó, fio sem nada, então também é B. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham do que é nó e do que é ramo. Porque a gente precisa justamente para entender o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. Vamos lembrar que uma associação em série é aquela associação onde todos os resistores estão exatamente no mesmo ramo. Não tem nenhum nó separando eles. Então, todos esses resistores são resistores em série. Aí lembra o que é que eu posso achar quando eu tenho uma associação de resistores? Eu posso achar o resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É aquele resistor que sozinho vai substituir todos os resistores que tu viu ali, certo? Então, para eu achar o resistor equivalente de resistores em série, é só fazer a soma, né? Ou seja, vai existir um resistor único, que é o equivalente que a gente chama, em que ele vai ser igual a um valor qualquer, certo? Um valor X, por exemplo, e ele sozinho vai fazer o que os outros resistores em série faziam. E para achar o resistor equivalente em série, é só somar os três. Lembra disso? Perfeito. E a associação em paralelo é quando todos esses resistores estão laterais uns aos outros, ou seja, eles estão saindo do mesmo nó e chegando no mesmo nó. Percebem? Esse nó A e esse nó A é a mesma coisa, né? Porque aqui não tem nada. Esse nó B é exatamente igual a esse nó B, porque aqui também não tem nada, não é isso? Então percebe como R1, R2 e R3, os três estão saindo do nó A e chegando no nó B. Então a gente pode afirmar que esses três estão em paralelo, certo? Esse outro caso aqui, ó, o caso abaixo, isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Percebe como R1 e R2 saem do mesmo nó A e chegam no mesmo nó B. Então a gente pode dizer que eles estão em paralelo, tranquilo? Então tá em paralelo é quando está lateral um ao outro, eles saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto, certo? Ah, professor, mas como é que eu calculo então o resistor equivalente? Que é aquele resistor que substitui todos eles em paralelo. Tem três formas, lembra? Quando tiver três ou mais resistores em paralelos e diferentes, tu calcula o resistor equivalente para aquela relação bem chatinha, né? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e por aí vai, certo? Se tu tiver três resistores em paralelo e diferentes, certo? Três ou mais diferentes. Se tu tiver apenas dois resistores em paralelos e eles são diferentes, o resistor equivalente tu calcula pelo produto dividido pela soma. Ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, beleza? Um exemplo aqui, ó, digamos que isso aqui é R1, né? E isso aqui é R2, eles são diferentes. Como é que eu acho o resistor equivalente que vai substituir esses dois? É só fazer o produto deles. Cada um vai ter seu valor, né? Um vale 3 e o outro vale 6, por exemplo. É só fazer 3 e 6, né? O resistor. Então é produto de 3 por 6 dividido pela soma de 3 com 6, certo? Só isso. Aí o resultado é o resistor equivalente, certo? E o terceiro e último caso que eu listei para vocês são N resistores, quantos você quiser, certo? Em paralelos, só que todos eles são iguais. Se todos eles são iguais, lembram, ó, se todos eles são iguais, o que é que vai acontecer? Ó, vamos só desenhar aqui só para a gente perceber. Se eu tiver todos os resistores iguais em paralelo, ó, percebe? Eles estão saindo do mesmo nó e chegando no mesmo nó, certo? Aqui é tudo nó A e aqui é tudo nó B, certo? Eles estão saindo e chegando do mesmo nó. Então, estão todos em paralelo. Como é que eu acho o resistor equivalente? É simples. É só tu pegar o valor deles, digamos, sei lá, diz um valor aí, 10, pronto, 10. Então, cada um vale 10, certo?
Então, tu pega o valor deles, que é 10, e divide pela quantidade de vezes que ele se repete. São 4 vezes aí, beleza, divide por 4, vai dar 2,5. Então, a gente acabou de achar o resistor equivalente, que é um resistor sozinho, que tu pode apagar todos esses e colocar apenas um resistor de 2,5 no lugar, que é o que ele vai, esse cara sozinho vai fazer o que todos os outros estavam fazendo. E aí, para finalizar essa etapa, eu só quero te lembrar que, quando os resistores estão em série, eles estão no mesmo fio, eles experimentam a mesma corrente elétrica. E quando os resistores estão em paralelo, eles estão um lateral ao outro, eles experimentam a mesma DDP. Então, eles gastam, entre aspas, estou colocando entre aspas aqui, eles gastam, entre aspas, a mesma tensão, a mesma voltagem, certo? Então, sei lá, cada um gasta os mesmos 10 volts, certo? Seria basicamente isso. Então, gastam, sei lá, qualquer valor, 35 volts, certo? Em paralelo, gastam a mesma DDP, certo? E em série, eles experimentam a mesma corrente elétrica. Tranquilo? Essa é a ideia dos consumidores, dos resistores, certo? Ah, professor, mas eu lembro que existe a associação em misto, né? Isso. A associação em misto é quando a gente mistura o série e o paralelo. E aí fica um circuito bem louco, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, é um circuito onde eu misturei série e paralelo, certo? Esse circuito aqui também, ó, eu tenho um paralelo misturado com uma série. Então, assim, tu tem que dominar muito bem o conceito de nó e de ramo para poder, quando cair um circuito misto, você saber achar o resistor equivalente de forma bem fácil, certo? Em aula, eu lembro que eu fiz 3 exemplos e fui aumentando o nível de dificuldade para que a gente entendesse o que é justamente associar em série e o que é justamente associar em paralelo. Beleza? Isso é importante perceber. Se teve dúvida, reassiste esse trechinho da aula ou então fala comigo que a gente vai te ajudar. Beleza? Dito isso, eu lembro que eu terminei a aula falando de curto-circuito. E eu quero falar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo com isso. Lembra que curto-circuito é quando a gente liga um fio sem resistência em paralelo com algo. Se eu ligar, a corrente vai preferir passar totalmente por esse fio sem resistência e todo mundo que está em paralelo a ele não funciona. Um exemplo bem prático que eu fiz em aula, que eu me lembro que a gente citou até em aula, seria basicamente esse exemplo daqui, ó, onde eu tenho 2 resistores aqui, por exemplo. Eu tenho uma bateria e aí a corrente elétrica vai sair, vai passar por todo mundo e vai voltar para a bateria. Se eu chego aqui e ligo um fio sem resistência em paralelo a um dos resistores, olha como a corrente vai se comportar. Ela passa pelo primeiro, mas quando ela chega aqui, ela vai se dividir. Aliás, ela nem se divide, né? Ela passa totalmente pelo fio sem resistência nenhuma e volta para a bateria. Ou seja, a gente fala que esse resistor está em curto-circuito. Ele não funciona mais. Não é que ele queima, ele não funciona. Beleza? Então, o conceito de curto-circuito é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre peço, dê uma lidazinha no livro e fala comigo, cara, para eu poder te ajudar, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!